Tá. Acho que faz uma contagem aí. Você está ao vivo, então estamos ao vivo. Tá? Com o Jesus Ferreira, novamente eu e Jesus aqui, para esse bate-papo que a gente já está querendo acostumar aí, né, Jesus? Falar com o pessoal sobre quadrinhos, né? E vamos contar com o engajamento do pessoal. Então, apresentando Jesus Nabor Ferreira, da Zona Franca Comics. É isso aí, Turco, Milton, Tom César. Mais uma vez aqui, né, contigo para a gente fazer esse bate-papo aí. E eu tô aqui, não largo a Legião, né, cara? Não consigo largar a Legião. Pô, que coisa, hein? Tô pegando uma edição aqui em capa brochura. Uhum. Só que essa edição, eu peguei ela porque eu lembrei, aquele dia a gente falou sobre o Kate Giffen, e uma das coisas mais bacanas que eu tenho, produzidas pelo Kate Giffen, foi esse pôster aqui, cara. Ele é um pôster que veio nessa edição encadernada da Legião, da Saga das Trevas Eternas. Sim. E aqui eles colocaram 275 personagens do universo da Legião. Poxa! E nada, me lembrei de mostrar que aquele dia a gente falou e a gente falou do Giffen, né? Que bacana, cara, que bacana isso aí. Pô. Legal, cara. E é um material que eu tenho comigo desde o final dos anos 80. Né? Esse aí é americano. 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 E esse pôster, ele só saiu nessa edição, tá? Foi o primeiro TP das Sagas Eternas. Depois ele nunca mais saiu. Mas é isso aí. Jesus, olha só. Preparou pra gente. Então, o que a gente hoje pode conversar sobre o quê? Eu estava pensando exatamente sobre coisas mais antigas, né? E me ocorreu, eu estava fazendo essa semana, dando uma olhada nas minhas coisas, me ocorreu da Marvel Max, uma publicação que fez história por aqui, né? E que é mais recente, digamos. A Marvel Max, eu tenho aqui algumas Marvel Max, vai aparecer aqui. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais essa revista, mas ela lançou novamente aquele lance do mix, né, de revistas, mix histórias nas revistas de quadrinhos, principalmente de heróis. E foi muito festejado durante muito tempo, e até hoje consideram como o melhor título da Panini, mix de heróis no Brasil. Então, não sei se tu concorda com isso. Se tem alguma outra mix da Panini que pode ter sido melhor, né? Só me ocorreu a Marvel Max e a Vertigo, que foi um bom título também. Teve menos numeração, né? Foi até o 51 da Vertigo. Sim. Mas é o que me ocorre. Marvel Max e Vertigo, elas são duas coleções que vêm digamos, cimentar esse modo de publicar no Brasil, né? Essa maneira de publicar revistas mix, né? Onde o título ele vai pegar, de repente, ou um tema, e no caso desses dois que tu citou aí, são as histórias adultas, né? Tanto da Marvel quanto da DC. A Marvel Max, ela publicou, se eu não estou equivocado, agora praticamente toda aquela série Max do Justiceiro. Justiceiro. Né? Do Justiceiro. Ela apresentou o Luke Cage, apresentou as primeiras aventuras solos ali da Viúva Negra. O primeiro número, né? No primeiro número já trazia o Luke Cage, a Viúva Negra, e mais... Jessica Jones, né? Como? Jessica Jones. Jessica Jones, exatamente. E depois, logo em seguida, já entrou também o Poder Supremo, né? Que eram ótimas histórias também. Sim, eu já ia te falar disso. Logo em seguida, acho que no número 6, se eu não me equivoco, apresenta o Poder Supremo, né? Que foi uma série que acho que deve ter durado uns 30 números, se eu não me equivoco. Ela foi bem grande, bem grandinha. Garth Ennis tem muita coisa na Marvel Max. Muito Garth Ennis e muito Straczynski, né? Muito Straczynski, exatamente. Muito mesmo. Mas é como eu te disse, Turco, eles
esse estilo de publicação, né, esse estilo de lançar uma revista com vários personagens que tenham alguma coisa a ver, pode ser o tema, né? Pode ser na DC, por exemplo, tinha a Vertigo, que era todos aqueles títulos adulto, da linha adulto. Aham. Eu não sei se foi a melhor publicação, realmente, eu não sei, porque eu gosto muito do universo DC. O título Universo DC trazia coisas interessantes, mas aí já é uma linha mais pop, né? Mais popular. Uhum. Né? Não sei o que tu acha. Eu gosto muito da Marvel Max, é das revistas xodós que eu tenho, assim, que eu gosto muito dela. Uma publicação que, como já falamos aí, já iniciou bem, porque a Viúva Negra não é muito falada, não foi republicado, né? Jesus, me corrige aí, mas não foi republicado. Foi republicado quando, se eu não me equivoco, quando saiu o filme. Aquelas capa cartão que saíram, então. Não foi nada capa dura. Não foi capa dura. É? Eu posso estar enganado, mas talvez seja. Eu acho que foi capa dura, Turco. Porque até é do Greg Rucka, né? Que escreve aqueles primeiros episódios, primeiros capítulos. Sim. É do Greg Rucka. E o desenho. E os desenhos são ótimos também, né? Eu gostei muito daqueles desenhos. Excelentes. E o Luke Cage, ele também tem os desenhos do Corben, né? Isso, o Richard Corben vai. Esse eu acho que não saiu, né? Não saiu. O Luke Cage não saiu encadernado. Esse poderia também, poderia ser. Uma outra boa lembrança que a Marvel Max nos trouxe, Mestre do Kung Fu. Mestre Kung Fu. Pela dupla original lá, né? Que fez sucesso com ele. Doug Moench e Paul Gulacy, né? Isso. Relembrando aquelas aventuras clássicas. E depois teve vários. Depois teve muita coisa. Depois ali a gente teve muita coisa mesmo. Por exemplo, tem aquele Terror Limitada. Tem outros títulos, né? Que não tão expressivos assim, né? Full Killer. Full Killer, já para o final aí, né? Isso mais para o final ali. Mas uma que nós estávamos falando antes de entrar no ar, Zumbis Marvel, né? Também predominou muito tempo ali na revista, né? Zumbis Marvel. Ela fez um puxadinho na revista e morou ali bastante tempo. Aí tu faz eu me lembrar também de uma série que eu gosto muito, que foi republicada agora num ônibus, por ser do Mark Millar, 1985. Não sei se tu chegou a ler na época. Sim, essa aí era uma ótima também. E assim como ela, até eu confundi uma época que nós estávamos conversando, acho que era eu e tu que estava falando, e eu confundi ela com a Heróis Sem Poderes. Sim. Que também saiu ali, né? Sim. Mas é essa do Miller. Essa outra aí é do Straczynski, né? Heróis Sem Poderes, eu acho que sim. Então teve bastante coisa, cara, bastante material. Realmente, eu Motoqueiro acho que Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Que depois vira Cavaleiro Fantasma, né? Exatamente. Isso, ainda nessas publicações aí. Filho de Satã. Filho de Satã também, Filho de Satã apareceu a Xena. Xena, o desenhista é o Frank Shaw, né? Xena, Mulher Demônio. A arte muito bonita. A arte muito bonita, é verdade. A arte bacana demais. E teve bastante coisa mesmo, cara. Bastante coisa bacana ali. Tiros na Noite, que também é do Straczynski também. Como falamos antes, né? O Straczynski, ele tem bastante coisa, assim como eles, né? Dominaram ali, né? Eles dominaram. Os dois ali vão atravessar. Trabalhou muito com o Justiceiro, o Ennis trabalhou bastante com o Justiceiro ali. E ainda o Barracuda teve também um espacinho, né? Que era um personagem coadjuvante, né? Surge no Justiceiro, depois vai ganhar a minissérie. Vai ganhando um espacinho ali, né? É muito bom, cara. Realmente é uma bela lembrança, Milton, esse título, talvez pela
aposta que a série tinha, de repente, realmente foi o melhor título mix da Panini. Né? Os outros que eu lembro, assim, que são tanto da Marvel como da DC, apresentavam coisas comuns, né? Não tinha grandes... Apesar de terem, como eu te disse, o universo DC, eu sempre achei um título importante, porque ele recebia aqueles personagens menos conhecidos, né? Tirando o Batman, o Super-Homem, a Liga da Justiça e a Mulher Maravilha, quase todos os outros, nenhum teve revista própria, e aí todos eles tinham que frequentar algum título, né? Uhum. E essa... Poxa, tá me faltando a palavra agora, essa maneira de se publicar, essa vem de... Essa forma mix, né, que nós estamos falando aí, né? Essa forma mix, né? Essa tradição, vamos dizer assim, a palavra que eu queria achar era essa. Essa tradição de publicar revistas mix, ela vem de muito tempo, né? Exatamente, cara, que tu tem bastante material aí e Isso, bastante bagagem para falar sobre isso, né? eu tinha separado algumas coisas aqui para mostrar para gente, mas é muita coisa e eu vou me limitar só a alguma que outra edição. Uhum. Por O exemplo, Guri? essa aqui é o Guri, cara. É uma revista famosíssima, né? Que atravessou as décadas ali, os anos 40, os anos 50, e ela é uma revista mix, bem variada. Essa aqui ela publica desde de Capitão América, né? As histórias feitas nos anos 50 do Capitão América pela Atlas, até histórias de terror. Também vai publicar aqueles personagens bem O conhecidos, Anjo? quase exatamente, do público brasileiro, né? O Anjo. Aí ela mistura também, mistura partes coloridas, né? Ninhoca, que é bem famosa Aham. entre os colecionadores da Minhoca. velha. Aí tinha o Guri, tinha o Gibi, né? Que dá o nome ao tipo de quadrinhos que a gente curte, né? Tinham essas edições de Faroeste, ó. Isso aqui é uma edição especial de Faroeste, onde tem os desenhos do Pedro Mauro. Essa aqui é uma revista lançada nos anos 70 aqui no Brasil. Ela não é tão antiga, né? Então, como eu te falei, essa tradição de publicação mix, que um almanaque de Faroeste, os almanaques, o brasileiro sempre se acostumou a receber no final do ano os almanaques. Aqui um Cavaleiro Negro, almanaque do Cavaleiro Negro. Isso aí, essa tradição do almanaque no final do ano era muito bacana, né? E essa aqui é uma revistinha que eu gostava muito, ó. Não sei se tu te lembra. Deixa eu ver aí. Consegue ver? Não, daqui não. Não consigo ver, não. Vai Super sair, talvez. Amigos. Super Amigos. Super Amigos, cara. Super Amigos da Ebal. A Ebal tinha essa revistinha aqui, ela publicava as histórias do Super-Homem e do Batman, tá? Separados e juntos, e também da Mulher Maravilha e do Aquaman. Não era as histórias da Liga da Justiça, eram as histórias solo desses personagens. E depois eu separei muita coisa aqui que eu acho que até a gente vai acabar não conseguindo falar, mas falando de um título famoso, mix, né? Que tu deve lembrar. Me ocorre sempre Heróis TV. Esse aí, exatamente, que eu já ia falar. Super Heróis TV e Heróis TV, né? Almanac Heróis TV. Aham. Esses aqui eu tenho 4 desses aqui. Eles são Poxa vida, cara. São 7 ou 8. Eu consegui até agora 4. Que coisa bacana isso aí. E é claro, né? Não podia faltar esses aqui, né? Heróis TV da Editora Abril. Aí quando entra a Editora Abril, mas antes pela Block já tinha coisas, tinha mix, né? E pela Ebal também, né? Antes de nós chegarmos na Abril já tinha coisas na Block e na Ebal que faziam com que nós já fôssemos nos habituando
aos heróis com o mix, né? Bem lembrado, ó. Na verdade, na Block, a Block, quando pega os super-heróis Marvel, Uhum. ela vai publicar uma revista para cada personagem, tá? Certo. Ali, personagens que nunca tiveram revista própria, como, por exemplo, os Defensores, Hulk, os Vingadores, né? Quarteto Fantástico já tinha tido pela Ebal. Mas aí na Block eles vão todos ganhar uma revistinha. Só que aí ela vai lançar esse almanaquinho aqui, ó. Homem-Aranha, edição, álbum Maravilha, Homem-Aranha e seus amigos. É o único formatinho que a gente pode dizer que é mix da Block. Só que a Block também fez uma coisa muito legal, cara. Ela lançou 2 almanaques gigantes. Ah, mas olha aí. Tá? Esses aqui são coisinha fina, papa fina, como diria o nosso amigo Sérgio. Capitão América, e aí Capitão vinha um América. Hulk no meio, vinha mais. Exatamente. E o almanaque do Homem-Aranha. Beleza, que show. Final de 75, Homem-Aranha e início de seus super amigos, né? Pegando a onda. Exatamente. E aí a gente vai ter a Ebal, como tu disseste. A Ebal ela tinha uma revista para os seus maiores personagens, que era Tarzan, Zorro, Super-Homem, Batman, tá? Mas ela fazia duas coisas legais. Ela lançava os almanaques, né? Uhum. Esse aqui, por exemplo, é um almanaque de heróis do Faroeste, de 1960. E ela começou a fazer, Turco, ali no final dos anos 60, Aí, ó. uma publicação chamada Bi. Aí tinha o Superboy Bi, né? O Superman Bi, tá? Os Batman Bi. Olha aqui, ó, capa do Neil Adams. Pô, as capas eram muito bacanas. As capas eram Tanto o sensacionais. Super-Homem quanto o Batman. Claro que tem muita gente que fala daquelas capas mais infantilizadas, né? Mas no geral eram ótimas capas. Ah, As capas eram sensacionais. E o legal por que essas publicações eu trouxe para a gente ver, é que elas eram mix. Aqui não havia só histórias do Batman, por exemplo. Aqui tem histórias do Homem Elástico, podem ter histórias do Gavião Negro, podem ter histórias do Adam Strange, entendeu? olha só. Não só da família Batman. Não se engane com a capa. Não se engane só com a capa. Porque é que é interessante, né? Porque não anunciava nada ali, né? A Não princípio não. Não anunciava. Eu vou te mostrar um outro aqui que eu acho muito legal. Esse sim, ele não dá para dizer que é mix. Uhum. Tarzan Bi, né? Por quê? Porque as histórias aqui elas são tanto do Tarzan como do Korak. Do Korak. Mas nos primeiros números, em alguns números também tinha uma história que chamava Irmãos de Lança. Tá? Certo. Então também dá para dizer que é uma publicação. É um mix, tá? Eles tentavam deixar no mesmo padrão, mais ou menos, de gênero, né? Exatamente. Tinha um critério, vamos dizer. Aquelas que tu mostrou do Faroeste eram só de Faroeste, mas eram vários personagens, né? Então era mix, exato. de qualquer maneira. Ó, olha só, vamos pegar esse Superboy aqui, ó, tá? Esse Superboy aqui, número 10, por exemplo, tem a primeira aparição da Legião dos Super-Heróis. Da tá? Legião. Então aqui vai ter uma história da Legião, que é a que abre a revista, tá? E em preto e branco, né? É bom falar isso aí também. Preto e branco. Preto e branco. Aí ela vai ter 2 ou 3 histórias do Superboy
e em algumas ela vai trazer histórias do Arqueiro Verde. Olha aí. O Arqueiro Verde, ele participava dessas revistas também, sempre tendo uma historinha de fundo. Aí a Ebal publicou incontáveis edições, né, Turco? Foi a maior editora de quadrinhos no Brasil. Não, sem dúvida nenhuma, a Ebal teve trabalhos maravilhosos que a gente até conversou sobre os relançamentos, né, que houveram de alguns álbuns, como o Superman e Muhammad Ali, e Sim. que, ao meu ver, não chega perto do que foi publicado pela Ebal, né? Ah, não, tu sabe que eu tenho essas Aliás, edições. na verdade, eu vou até polemizar um pouquinho aqui, tá? Eu sei que de repente até tu vai gostar, mas eu odiei as cores do Superman Muhammad Ali. Tem gente que gostou, que disse que ficou ótima, que é melhor do que a cor chapada e tudo mais. Detestei. Mas eu odiei mesmo. E um dia desses eu tava pegando uma da Salvati, que é aquela que tem Contos de Asgard. Sim. E por acaso peguei e olhei também as cores horrorosas também. Sim, foi o mesmo processo de colorização digital, né? Isso. Foi um padrão um tipo de trabalho que ficou bastante em voga ali naqueles anos 2007, 2008, 2010, na verdade, eu acho que desde o início dos anos 2000, porque eu tenho algumas edições do Conan, aquela fase do Barry Smith, e ele todo ele é assim também. Eles mataram o trabalho do Neil Adams, né, ali, e mataram o trabalho do Barry Smith. Tanto que depois, hoje, as republicações que a gente vê nos ônibus, por exemplo, é todas com as cores originais, né? Sim. Alguém me falou, em algum determinado momento, e eu não vou lembrar agora, mas enfim, que era uma exigência do Neil Adams que recolorissem com cores digitalizadas, né? Eu ouvi falar isso também, tá? No caso específico do Neil Adams. Do Neil Adams, no caso. No caso específico do Neil Adams, eu ouvi falar. Mas o que um amigo meu que entende bastante dessa área me disse é que realmente era uma moda, vamos dizer assim, tá? Era um estilo num determinado momento que se vinha produzindo. Até mesmo porque para atender uma nova geração de leitores, segundo ele, né? Que estariam mais acostumados com esse tipo de colorização. De cor. Mas deixa eu te mostrar uma outra coisa, Turco. A gente falou da Ebal, né? Isso. Mas a Rio Gráfica, a RGE, ela também publicou muitas revistas mix, né? Exatamente. E aí entra aquele detalhe que a gente conversou agora há pouco, ó. O mix com um critério. No caso aqui, são os personagens que eram dos jornais, né? Das tiras de jornais. Entendeu? Fantasma, Perfeito. Mandrake. Exatamente. Fim da Selva, Spirit, Dick Tracy. E eu acho que eles eram de uma única também editora ou produtora, né? Do sindicato lá. Dos sindicatos lá, né? Dos sindicatos, isso. Não vou lembrar o nome agora, mas é... Interessante isso aí. Esse tipo de mix, e não posso esquecer, agora lembrei uma coisa interessante, e eu tenho certeza que tu não esqueceu o que tu estava preparando aí, mas vamos atravessar. O Almanac Disney, que tinha Zorro, gente. Pô, já ia não pegar só aqui, o Zorro. Não, mas já que tu gosta do Zorro, olha só essa edição do Olha Mickey aí. aqui. Mickey com o Zorro na capa. Que loucura. Mais uma coisinha aqui, peraí. Já que tu falou e vamos dar uma boa noite aí para o nosso amigo Ernesto, o nosso solitário que está acompanhando a live aí, ó. Oi, Ernesto. Valeu. Obrigado por estar aí com a gente. Olha aqui, ó. Os bandidos. Além do Almanac Disney, sim. Essa aqui talvez tenha sido a revista Mix Disney mais importante no seu momento ali, até o... Cara, talvez de todos os tempos, que foi a Disney Especial. Disney a Disney Especial, ela era uma edição
trimestral, eu acho, se eu não me equivoco, Uhum. tá? Parruda, né, de quase 300 páginas, e essa sim, essa tinha um mix temático. Cada número ela vinha com uma proposta, né? O espiritismo, Histórias daquele tema ali, né? Dava o tema e largava as exatamente, histórias um dali. tema. Exatamente. Uhum. Mas já que tu falou no Almanac Disney, deixa eu te mostrar aqui, ó. Cara, tinha coisas muito bacanas. Além do Zorro, tinha outros tipos de histórias, Ah, digamos, para um público mais juvenil, adulto, né? Que seria exatamente, ó. juvenil na época. Nesse número aqui, por exemplo, ó, nesse número aqui tem. Tu te lembra que tu te lembra? Tinha um programa chamado Disneylândia, não te lembra disso? Sim, sim, claro. Um Um mundo mundo maravilhoso maravilhoso. de cores. Exatamente. Então, naquele programa, além dos desenhos animados da Disney, também tinha os filmes, né? Filmezinhos de Isso. aventura, tinha diversas aventuras. Bem, essas aventuras, elas eram quadrinizadas e elas eram apresentadas nas edições da Disney. Aqui eu tô com o Almanac Disney número 5 e ele tem uma série chamada O Misterioso Homem-Pássaro, Uhum. que vai naquela linha ali das séries do Viagem ao Centro da Terra, né? Do Júlio Verne, né? Naquele Isso. estilo de aventura. Então, o Almanac Disney, ele tinha isso aí, cara. Ele trazia todo um mix de personagens que eram da Disney, mas que tu podia encontrar histórias do Patinhas, do Donald, do Mickey, sei lá, do Morcego Vermelho. Exatamente. Tem aquele outro personagem, tu vai lembrar o nome, eu não vou conseguir lembrar agora, que é da Disney, e que ele é tipo Super Pateta, Super Pato, tal, mas ele é mais humano. Vespa. Como? O Vespa Vermelha, O não Vespa era? Vermelha. O Vespa. O Vespa, cara. Tá. E a editora Abril, cara, ela usava um título que também é um título mix muito famoso entre os colecionadores, né? Chamado Diversões Juvenil. Aqui nesse título, eles testavam produtos, eles testavam aqueles personagens que eles achavam que poderiam fazer sucesso e que poderiam acabar tendo uma coleção própria. Aqui no caso, é a primeira vez que a Abril publica os personagens da Hanna-Barbera, que antes Ali. estava com a Cruzeiro, antes estava naquele título que eu mostrei ali, os Super-Heróis da Sim, TV. Super-Heróis TV. Aí eles vão fazer a estreia deles aqui, né? Fazem um teste e largam em seguida. E depois, logo em seguida, eles vêm para cá, ó. Aí, Heróis TV. Heróis da TV número Que 1. muita gente fala do Heróis TV, que a Heróis TV da Marvel, né? É a segunda edição, né? Digamos, é o segundo ano, né? Na editora Abril é a segunda série, vamos dizer assim. Isso, segunda série. O Heróis da TV da Marvel é a segunda série na editora Abril. Isso aí. E esse aqui, né, é o número 1 Aí já vem com Homem-Pássaro, vem com Maitor, vem um monte de coisa bacana, né? Mike Thor, os Cavaleiros da Arábia, os Herculoides, né, cara? Os Herculoides, cara. Eu sou apaixonado pelos Herculoides. Eu tenho completo essa coleção, né? Inclusive eu tenho o famoso número 17 com o chaveiro, tá? Com o chaveiro não, com o medalhão do Thor original, do Mike Thor. Aí tem o Morcego Vermelho, né? Que não é mix, mas é uma revista, uma edição extra que saiu. O personagem sai das páginas da. Tinha, inclusive, né, Jesus, também uma edição extra, né? Que era o nome da revista. Sim, esta Edição aqui, por extra. exemplo, essa aqui é uma edição extra, ó. Uhum. Tá? Essa coleção chamada edição extra, ela vai Ali, durar, ó. Uhum. vai durar muitos anos. Vai entrar os anos 90, publica muita coisa. E aqui, ó, como eu te falei, né? Corrida Diversões Maluca. Juvenil, Uhum. testando personagens, né? Corrida Maluca, Scooby-Doo,
Aí, Turco, nesse mesmo momento, a gente tem a editora Abril publicando Marvel, publicando os personagens da Hanna-Barbera, né? E a Block vai começar a perder os heróis Marvel. E aí quem é que vai pegar os heróis Marvel? A RGE. A RGE. E o que a RGE faz? Ela lança o Super-Heróis Marvel, que era para ser uma revistinha formato almanac, tá? Com os defensores, o Kid Colt, o Luke Cage, tu vê um mix bem variado, né? Luke Cage, defensores, Kid Colt, Hulk. Bem diferente Tá? mesmo. Só que tem uma coisa, ó. Olha só quem é que estreia aqui no número 1 da. Tá, vamos ver se tu vai conseguir ver aí. Olha ali. Acho que trouxer mais pra cá. Aí. Aqui, ó. Pô, Nova. O Nova, rapaz. Nova, cara. Ah, É interessante isso aí, Jesus. Toda essa história que tu tá mostrando através das revistas que tu tens aí é muito interessante porque o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, né, vai poder ver e lembrar e outros vão saber, porque muita gente não sabe que já existia um mix antes, né? Muita gente fala, mas retornar com o mix, a Panini já parou de publicar, não deu certo. Não, o mix deu certo durante um longuíssimo período. Houveram revistas mix. Né? Sim. Porque é como eu te disse antes, as revistas originais de onde eles né, nos Estados Unidos, elas são revistas fininhas, de 30 páginas. Aqui no Brasil, a gente nunca teve essa cultura, né? Essa cultura da revistinha fininha, né? A não ser, claro, os da Disney ali, o Pato Donald, o Zé Carioca, mas mesmo essas, elas tinham 50 páginas no mínimo. Então, em cada uma dessas revistinhas, vinha 3, 4 originais. Histórias ali, Entende? Então, sempre houve a revista Mix. O que acontece? Hoje a gente tem as edições encadernadas, né? E depois, Turco, a gente sai aqui da RGE, né? Tem o Almanac Marvel, que foi uma outra revista Mix muito boa. E a gente vai entrar na editora Abril, que eu já mostrei, o Heróis da TV, o Capitão América. E eu não trouxe aqui, eu não peguei nenhuma para mostrar, mas uma revista Mix que eu vou falar e tu vai concordar comigo que é super importante, né? É a Super Aventuras Marvel. Por isso que ela é super importante. É claro. Super Aventuras Marvel. Eu não peguei nenhuma, eu peguei um monte de Capitão América. O Capitão América é nostálgico, é bacana demais, tem muita coisa legal também. Muita coisa publicada aí, foi bacana, hein? O número 1 aqui é fantástico, né? Muita coisa bacana, cara. A chegada do Falcão, né? E tem uma coisa interessante aqui nessas revistas nesses primeiros números da editora Abril com a Marvel, tá? Foi a primeira vez, tá, em que uma editora brasileira ela conseguiu fazer um crossover, vamos dizer assim. Porque aqui no número do Capitão América, no número 4, ela começou uma aventura, tá? E essa aventura, ela seguiu no número 4 da Heróis da TV, tá? Aqui também eu peguei as primeiras Heróis da TV também para... Uma aventura que ultrapassou o título. Exatamente. Começa num título, tá? Vai no outro título da mesma casa e volta lá. Ela vai concluir depois no número 5 do Capitão América. Então, isso foi a primeira vez que aconteceu. Na Ebal, que a Ebal também publicou Marvel, tá? Só que a Ebal, assim como a Block e como a RGE, eles não se preocupavam com a cronologia. Tá? Então, tu estava lendo uma história na Ebal lá no Super X, número 17, por exemplo. Certo. Uma história do Namor, né?
E a continuação daquela história do namoro iria se dar no Quarteto Fantástico número 38, vamos dizer assim. Onde é que está o Quarteto Fantástico 38? Nunca foi publicado, Pois entendeu? é. Ou então poderia publicar tempos depois ou publicar antes. A Ebal não se Daí poderia vir com aquela nota do editor, né? poderia vir ou não, né? Ou não. Então a Abril foi a primeira que se preocupou com esse tipo de coisa, né? De colocar a cronologia em ordem. E aí depois eu peguei umas coisinhas da DC, né? Não podíamos esquecer. Antes de eu chegar no título dos Super Amigos, antes de chegar no título dos Super Amigos, é um título que eu tenho carinho também. Mas antes vou aqui para o que o Ernesto mandou aqui, ó. Qual a melhor revista mix de super-heróis lançado no Brasil? Ele acha que a Sam, a Super Aventuras Marvel, é forte candidato. E aí, Jesus? Deixa para ti essa bronca. Olha, Ernesto, eu acho que tu podes ter razão. Super Aventuras Marvel foi uma revista icônica que durou mais de 150 números, se eu não me equivoco, né? Mais de 10 anos, a coleção teve mais de 10 anos. Ali foram apresentados o Demolidor do Frank Miller, né? O Doutor Estranho do Barry Windsor Smith, tantos e tantos personagens, muita coisa boa saiu. Teve muita coisa na Super Aventuras Marvel. Não seria exagero, né? A gente dizer que poderia tirar o nome Super Aventuras Marvel e colocar o nome Demolidor. Porque ali ele construiu a carreira dele e ficou ali. Até os últimos momentos, né? O Demolidor atravessou a coleção, né, toda. Ali também vai ter a gente esquece, mas ali tem os X-Men do Claremont e do Byrne, né? Também, os X-Men também foram outros importantes na Super Aventuras Marvel. A melhor fase dos X-Men estava ali. E depois também, quando tem aquela mudança, né, Jesus? Que entra Jim Lee, que entra também... Lembrando também do outro personagem, Justiceiro, também teve uma boa fase também na Super Aventuras Marvel. E também com o Portácio, quando entra o Wilson Portácio desenhando também. Tem tanto a fase mais antiga dos anos 80, com vários personagens, até anos 70, né? Porque eu lembro muito das histórias do Pantera Negra, das Super Aventuras Marvel. Eu acho espetacular aqueles desenhos. Então, agora eu tô lembrando. Então, Super Aventuras Marvel inaugura com Doutor Estranho, Conan e Luke Cage. Conan e Luke Cage. Tá? Ou depois vem Tu já notou também uma coisa? Não te cortando o raciocínio, mas tu não notou uma coisa? A gente falou daqui da Marvel Max, iniciamos falando da Marvel Max. E quem é que estreava? Luke Cage. Aí nós estávamos falando de outra revista que tu mostrou ali, né? E quem é que estava estreando? Luke Cage. E agora nós vamos para Super Aventuras Marvel. Quem é que está estreando? Luke Cage. Ele está em todas, tio. Luke Cage. O cara é metido, hein? Ele é metido. Aqui, é o mais metido do Harley. Exatamente. Tá aí, ó. Não, mas, cara, é verdade. Super Aventuras Marvel vai ter durante muitos anos, muito tempo, o Demolidor. Nos primeiros números a gente tem o Conan, do Barry Windsor Smith e do Roy Thomas. A gente tem o Doutor Estranho do... Eu não lembro se eu acho que é do Roy Thomas também e do Barry Smith. Depois nós vamos ter o Pantera Negra. A gente Pantera vai ter Negra. o Luke Cage. Vai ter o Luke Cage, né? O Luke Cage também faz a sua estreia. Aí depois outro título importantíssimo, Turco, que o pessoal não lembra: Os Eternos. Os Eternos, pô, do Kirby? Do rei. Como é que não vai? É realmente. A minha resposta para o Ernesto é sim. Super Aventuras Marvel é a melhor revista mix que tem. Mas com certeza é. Mas com certeza. Eu acho que assim, ó. Eu acho que o Heróis de TV, ele era realmente um título muito, muito grandioso e com um belo de um mix. Mas se tu vai ver no geral, quando começa a tomar forma no geral, a Super Aventuras Marvel, ela encanta mais. Ela encanta mais.
Os títulos do Herói TV, sem dúvida nenhuma, são muito bacanas, mas depois de um tempo ele vai reduzindo e se torna quase Vingadores, daí coloca uma coisinha aqui, um ali, mas essencialmente Vingadores. Mesma coisa que Capitão América, que também tem um belo mix, de repente começa Capitão América, larga um Indiana Jones aqui, um Defensores ali, mas nada, né? E a gente não falou também do Hulk, né? O Hulk também, coitadinho do Hulk e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha quase divide entre dois, ele e Quarteto Fantástico, né? É como eu te falei, né? A tradição das revistas mix, ela sempre existiu no Brasil, até porque a gente precisava publicar, era preciso que uma coleção, um título, ela abrigasse vários personagens, que nos Estados Unidos tinha revista própria, né? O Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, o Hulk, os Defensores, os Vingadores, Surfista Prateado, todos eles. Aqui no Brasil não tinham tantos títulos, então os editores sempre juntavam os que tinham afinidades. Homem-Aranha tinha título, dividia o título com o Quarteto Fantástico. O Hulk, talvez porque ele apareceu na história do Quarteto, lá no início de tudo, talvez isso. Eu acho que os editores tentavam, de alguma maneira, Turco, balancear, né? Eles distribuíam entre os títulos... O Quarteto antes ele tinha aparecido no Hulk, né? No Hulk? Sim, nos primeiros números do Hulk tem as histórias do quarteto desenhadas pelo John Buscema, né? Aquelas histórias magníficas ali, onde é apresentado um arauto de Galactus, o Gabriel, se eu não me equivoco. Isso. Mas, o nosso amigo aí, o Guilherme, do Interiorzano, do outro canal que nos acompanha aí, o Guilherme está dizendo também que, para nós não esquecer aí, o Grandes Heróis Marvel. Sim, mas aí, o Grandes Heróis Marvel, Guilherme, foge. É claro que é uma linda coleção, é uma coleção excelente. Inclusive, eu não quis pegar ela para trazer, porque o Grandes Heróis Marvel, assim como a Super Powers, ela é uma coleção que vem para finalizar sagas ou para apresentar personagens. Ela não se enquadraria no que a gente está chamando aqui de coleções de nicho, né? De mix. Porque cada número do Grandes Heróis Marvel ou do Super Powers é dedicado a um personagem ou a um grupo. Exato. Diferente dessas coleções que a gente está falando, que são coleções mix, onde em cada número são apresentados vários títulos. Até uma ideia bem bacana de um próximo momento a gente conversar sobre Grandes Heróis Marvel e Super Powers. Duas publicações que marcaram época e trouxeram muita coisa legal. Só para iniciar ali, o Grandes Heróis Marvel inicia com o final da saga de Thanos, né? Uhum. E eu me lembro de uma coisa bem bacana que eu não vi mais por aí, mas disseram que no Novos 52 foi recriado ou ressurgiu, que é a Ametista no Super Powers. Acho que Super Powers 2, né? Sim, a Ametista foi uma série que saiu na revista Super-Homem, né? Ela foi publicada... Falando de mix, né? Falando de mix. Sim, não, tu não me deixou mostrar, né? Quando eu ia começar a mostrar os mix da DC, tu me cortou, né? Tu voltou para a gente falar sobre a pergunta do Ernesto, que foi muito bem colocada. Mas aqui nós temos olha aqui o DC 2000. Olha aí, ó. O Guilherme acabou de falar aqui, DC 2000. Então tá aí, Guilherme, ó. Excelente, DC 2000 é fantástico. Fantástico. E aqui o Super-Homem. Mas antes da DC 2000 e antes da Super Powers, o que nós tínhamos? Heróis em Ação. Heróis em Ação. Novinha, ó, do 1 ao 10. Olha aí, instalando. Fechadinha. Essa aqui eu não abro nem por decreto. Isso aí é uma relíquia, né, cara? Não tem jeito. E o que nós temos aqui? O Batman. Foi a primeira da Abril, né? Primeira da Abril, primeira série da Abril. Vai do 1 ao 12, 1 ao 10? Do 1 ao 10, revista Mix,
revista Mix, porque além do Batman, aqui apareceu a Liga da Justiça, aqui apareceu o Caçador, não lembro agora quais outros, mas apareceram outros personagens da DC. E só para pegar um gancho, o Turco. Segue aí. Olha só, essa é a revista mensal do Batman na Ebal, tá? Certo. As capas são sensacionais, né? Mas espetaculares, sempre foram, né? Por que ela entra na nossa lista hoje aqui? Porque além ela publicar histórias do Batman, ela publicava também outros personagens da DC. No caso aqui, o Caçador, e também uma historinha de fundo pequenininha de ficção científica. Tinha muito isso, né? Na DC tinha muito essas... Verdade. Essas histórias de ficção científica. Então, reforçando o que a gente está dizendo desde o início da live, né? A tradição da revista Mix no Brasil, ela é muito antiga, tá? Ela é muito antiga, muito forte. Eu acho que ela vai permanecer. Eu tenho mais algumas coisas aqui, conforme a gente for falando, eu vou mostrando. Mas assim, ó, voltando a Super Aventuras Marvel, a gente não pode esquecer do Cool. Cool! Né? Cool. Né? Cool. Cara, se a gente vai pegar assim, a gente tá falando tudo de cabeça, sem estar pegando a edição e folheando. Eu tenho mesmo, a própria Marvel Max, como eu te falei, eu tentei lembrar aqui de cabeça de algumas coisas que saíram na Marvel Max, e não é fácil, porque tem coisa ali como esse que eu te disse do Full Killer, né? Full Killer. É uma coisa que me lembrei na época, que eu achei legal, até porque aparecia personagem da Marvel ali no meio, né? Mas tinha outras coisas, né, cara? Que a gente vai mexendo, o Filho de Satã, que até o Ernesto falou outro dia sobre o Filho de Satã, né? Tem na Marvel Max, então um bom resgate. E agora o Ernesto lembrou da Vértigo, que a gente também ia falar da Vértigo pela Panini, que acho que, para mim, essas duas são os títulos diferenciais aí da Panini, nesse período Panini Marvel DC, né? Sim. A Vértigo, que tem 51 números, mas aqui o Ernesto fala, é a Vértigo aquela que saiu pela Abril. Pela editora Abril, de 12 números. De 12 números, né? E teve Livros da Magia, teve Constantine, teve... que mais teve por ali? Consegue se lembrar? Livros da Magia, Constantine, Sandman, o Teatro da Meia-Noite. Né? Lembra que aquela série do Sandman dos anos 50? Isso. Até teve um Tarântula, me parece que era a saga, né? Isso, a primeira saga, se o nome que volta foi Tarântula. Que mais? Livros da Magia, Constantine, que teve em todas. Nos últimos números eles publicaram o Jonah Rex, da linha Vertigo, que foi republicado agora, né? Isso. Eu acho que eu tô com a edição eu tô com o Jonah Rex por aqui em algum lugar, não sei aonde. Bom, mas enfim, e essa publicação da Vertigo aí pela Abril, ela foi bem polêmica, porque ela publicava os títulos mais adultos, né, numa época em que as revistas em quadrinhos ainda eram tidas como para criança, né, ou para adolescentes. Tanto que ela só durou 12 números, e dizem que não foi porque não vendia, né? Foi uma imposição da editora de cancelar o título. Não sei se foi porque fugiu daquilo que eles imaginavam, né? Exatamente, o que a editora Abril se propunha, né? Não era uma... Quando chegou no conhecimento de alguns mandatários lá da Abril, eles... Não, vamos cancelar. Cortaram as asinhas do John Constantine. Cortaram as asinhas do Constantine. Pois é, aí lembrando, eu vou te lembrar de um título que tu vai curtir muito e que é Mix, sim, e é exatamente isso que faziam. Botavam um grupo
de personagens, de histórias, né? Que tivesse algo a ver, né? Uhum. E que tu gosta muito, que eu sei, que é Caçadores. Ah, sim. Caçadores, Foram a 15 série números, né? foram 15 números. 15 números. Ali apareceu o Arqueiro Verde do Mike Grell, né, e do Ed Hannigan, praticamente todos os números, eu acho. O Questão do Danny O'Neill e do... Dennis Cowan? Poxa, eu não vou lembrar. Dennis Cowan, exatamente. O Sombra. O Sombra. E Sombra. os aviador lá, os aviador, que eu esqueci o nome dos aviador. O Falcão Negro. Falcão Negro. Falcão Negro. Falcão Negro. Tá? E também, se eu não me equivoco, eu acho que teve umas histórias solo da Canário Negro. Canário Negro. Tá? E para abrirem a edição, como não poderia faltar, tinha o Batman para chamar atenção ali, né? Assim, nos 3 primeiros números. Por que tinha o Batman? Tinha o Batman e o Questão, né? Por quê? Uhum. Porque eles publicaram na nossa Caçadores aqui os 3 anuais daquele ano. Um do Batman, um do Questão e um do Arqueiro Verde, onde as histórias conversavam entre si. Eram 3 partes de uma história só, né? Parábola. Sim. Eu lembro perfeitamente disso porque eu adoro esse título, né, Turco? O Arqueiro Verde é um dos meus personagens preferidos, tu sabe disso, né? Com certeza. Até uma hora dessas a gente tem que fazer um especial só sobre o Arqueiro, porque o Arqueiro junto com o Batman, com o Super-Homem e com a Mulher Maravilha, foi talvez o único personagem da DC que nunca deixou de ser publicado. Apesar dele não ter revista própria. Ele sempre apareceu, desde que ele foi criado em 1940, né, ele nunca deixou de ser publicado. Mas o Caçadores realmente era uma bela revista mix. Era uma revista, até nos Estados Unidos, o título, esses 3 títulos, Questão, Arqueiro Verde Questão, Arqueiro Verde e o Sombra, eles eram sugeridos para leitores adultos. Imagina. O Sombra, sem dúvida, é bem... Até conversei com o Sérgio, o Murilo, essa semana, e daí até lembrei do Sombra, né? O Murilo podia eram histórias junto, assim, né? Isso. Histórias que eram mais sombrias do Sombra, mas elas realmente eram histórias que não eram para o público infanto-juvenil, digamos assim. Elas já tinham um patamar um pouco mais elevado, né? E a do Arqueiro também, ali naquelas histórias dos Caçadores, toda aquela saga do Arqueiro que foi publicada ali, até aqueles últimos números, é espetacular, cara, espetacular. Os desenhos acompanham muito bem, casam muito bem com o argumento, cara. Os desenhos limpos, né? E ele te passa a ação, né? Ele tem movimento, não são desenhos travados, ele tem movimento. Isso me agrada muito quando eu leio história. E agora, já que tu falou em Arqueiro Verde, tu me dá a deixa para mim poder mostrar essa revistinha aqui, ó. Que ela vai ser mix por um detalhe. Nós temos as histórias do Arqueiro e do Lanterna, tá? Uhum. Desenhadas pelo Mike Grell, escritas pelo Danny O'Neill. E se a gente virar a revista, o que acontece? É a contracapa? Não, é o nosso amigo Flash. É isso aí. Tá? É uma recordação, tu me traz uma recordação muito grande. Eu já comentei contigo sobre isso, é uma das primeiras quadrinhos de heróis que eu li, ainda sem entender muito bem as coisas, né? E sequer sabia o que era Marvel ou DC na vida, muito criança, né? Mas ali por meus 5, 6 anos, um desses, Lanterna e Arqueiro, e do outro lado Flash,
onde uma das histórias, o Flash, um cara jogava anéis e prendia o Flash dentro desses anéis. E na outra história, se eu não me engano, tá? Pode ser que tenha sido uma segunda vez que eu tenha pegado a mesma publicação, era do Arqueiro Verde, Lanterna Verde, num lugar que era no espaço faroeste, assim, na terra de faroeste, onde tinha um cara com 4 braços que sacavam as armas lá contra eles, um alienígena. Um troço bem bacana, cara, é uma recordação de infância, realmente. Esse número aqui é o número 1 da coleção, tá? Eu tenho toda essa coleção, ela foi em 20 números. Ela durou 20 números, ela começa em 1977. Só que, claro, naquela época a gente conseguia essas revistas nas bancas de revistas usadas, né, Turco, que tinha na nossa cidade. Isso. Então era relativamente fácil de tu conseguir. Aí eu separei outras revistas da Ebal aqui, ó. A Ebal tinha uma coleção chamada Edição Extra também, tá? Que era temática. Olha aí. As edições extras da Ebal, elas eram todas temáticas, tá? Aí tinha essas aventuras aqui, ó, contra os dinossauros do Capitão Cometa. Quem é que conhece o Capitão Cometa? Né? Vamos esperar alguém fazer o James Gunn fazer um filme dele, aí o pessoal vai conhecer. Essa revistinha aqui, ó, Super Duplas, que era o Batman e um outro herói da DC juntos, tá? Essa revista aqui é mix, porque ela traz histórias do Batman e a história de fundo é da Legião dos Super-Heróis. Olha aí. E depois diversas outras revistinhas da série Edição Extra. Essa aqui é muito legal, é Catástrofes. Aí o Batman, o Aquaman, a Legião dos Super-Heróis, todos eles vão enfrentar diversas séries de catástrofes ao redor do mundo. Uhum. Essa aqui é uma edição muito bacana. Essa aqui dá para dizer que é uma edição mix. Só que ela tem um tema, que é Histórias de Natal. Superstar. Aí ela vai ter o Jonah Rex, ela vai ter a Legião dos Super-Heróis e vai ter o Batman. E aqui, Turco, aqui tem uma curiosidade muito legal. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir te mostrar pro pessoal, para vocês verem. Tá vendo aqui? Consegue identificar? Não, muito bem. Teria que Pode aproximar. É o Batman. Tá, e quem é que desenha essa história? Vamos ver se tu descobre. Olhando assim, não dá para ver o desenhista, mas olhando assim... Eu vou te dizer que é alguém que tu conhece muito. E que a gente já falou dele hoje aqui. E é a primeira vez... Aqui é a primeira vez que sai uma história dele no Brasil. Ué? Frank Miller. Frank Miller, cara? Essa é a primeira história que o Frank Miller desenhou para o Batman. Tá? Essa história... E a primeira vez que publicam alguma coisa do Frank Miller no Brasil é essa aí? Se eu não estou equivocado, Uhum. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que essa é a primeira vez que sai. Porque essa revista aqui, ó... Essa revista aqui, Turco, já vou te dizer de que ano é. É de 81. E Super Aventuras Marvel já é de 83, 84. 83. Então eu acho que aqui foi a primeira vez que o... Saiu alguma coisa do Frank Miller. Depois eu trouxe várias coisas, né? Toda essa série... Desde materiais, a gente passou por mix aí e mostramos... pode seguir mostrando aí à vontade. A gente passou por vários mix, vários títulos e falamos sobre eles detalhadamente. E o pessoal que chegou e deu uma olhada e saiu, que a gente está vendo aqui, depois quiser voltar para o início e dar uma olhada, vai perceber aí sobre quantas coisas a gente já falou, né, hoje, e como é a cultura do mix já no Brasil. E hoje... muito se fala em retomar os quadrinhos, as vendas, melhorar as vendas, e sempre volta e meia vem aquele pensamento de que talvez
se voltasse o formatinho, talvez se voltasse os mix com papel jornal, talvez. Esses talvez, né, que são muitos, eu acredito que o mix todos esses pensamentos aí para retomar, né, as vendas, eu acho que de todos o mix é a única que ainda continua se mantendo. Porque formatinho dá para esquecer, né? Embora exista hoje ainda alguns formatinhos, e a própria Panini lançou algumas coisas super-heróis em formatinho também, né? Mas eu acho que não é o caminho. A gente já está habituado a um outro meio, a uma outra forma de enxergar os quadrinhos, e o formatinho não cabe mais, só como nostalgia, né? Para colecionador mesmo. E o mix sobrevive. A gente tem vários problemas hoje. Os editores que estão aí no mercado, eles podem falar muito melhor do que eu, né? Porque eu não conheço tanto a realidade, mas uma das coisas que eu sei é que tem um determinado tipo de papel que tu não consegue usar mais, tá? E também tu não consegue usar se tu não tiver uma tiragem X para isso, né? Então não se justificaria usar um papel jornal hoje se tu não tivesse uma tiragem muito grande. E a gente sabe que hoje as tiragens grandes já não existem mais. Eu não sei, eu acho que eu não sei te dizer, eu acho que não, acho que é um inferior ao Pisabrite. Mas não sei mesmo. Agora, agora o que você fala do mix também, né, Milton? Hoje com o acesso à informação, quando sai uma nova série, uma nova coleção, as pessoas já sabem o que tem ali dentro, né? O pessoal pesquisa já, por exemplo, sai a revista da Liga da Justiça. E o que tem dentro da Liga da Justiça? Tem uma história da Liga, uma história, sei lá, nem sei mais os personagens da DC que hoje estão... Põe o Flash no mesmo balaio aí, põe o Flash no balaio. Vamos botar o Flash, a Liga e sei lá, e bota o Arqueiro Verde, vamos dar uma força pro Arqueiro, botemos ele também. Não, aí eu compro, eu vou ter que comprar, né? Tu entende? Então aí o pessoal também fica assim, pô, eu vou comprar uma revista por causa de um personagem só. Entende? Então fica difícil, realmente, para o editor hoje é complicado, né? O cara tem que lidar com todas essas possibilidades aí, ao mesmo tempo que o leitor quer uma revista mix às vezes, né? Não são todos que querem. Eu tenho visto como a experiência lá na Zona Franca é que as edições encadernadas, as edições temáticas, elas têm uma aceitação melhor, né? Sim. O único que ainda mantém, assim, até porque praticamente só tem histórias da família Batman, é o Batman, né? O formato que eu ouço entre os colecionadores, né? Falando que o formato saga, né? É o melhor para todos. Mas daí tu vê que o pessoal se queixa, as queixas dos editores é que não vende tanto quanto imaginavam, né? E por esse motivo, por exemplo, coleção clássica Marvel foi para o espaço, né? Sim. O que a Panini alegou para descontinuar a série foi justamente isso, que havia títulos que não vendiam, né? O Super-Homem pós a era Byrne ali, passou o tempo do Byrne, começou a decair, encerraram. Exatamente. O problema que a gente que a gente que está ali vendendo, tá, sabe, né? Outra que o pessoal fala que quer comprar, mas não compra. A grande verdade é essa. Outra coisa, o pessoal não compra quando sai, o pessoal espera e que é justo, é legítimo. O pessoal espera promoções, né? Por quê? Porque foi acostumado assim. A própria editora acostuma o leitor a esperar uma promoção.
Eu não sei se vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque... Pois então, se a É. gente for entrar nisso, a gente já está com 1 hora de live. Já 1 hora 1 hora. de live. Passou E eu voando. nem mostrei os almanaquinhos da Ebal. E nem vai mostrar. Não, desculpa. Nem vai Não, pode mostrar. mostrar, pode mostrar. Por isso que eu estava aquela hora falando, enquanto eu estava falando, tu ia mostrando, para a gente poder já adiantar os almanaques da Ebal. Não, cara, eu não E tenho não tempo. só esses, né? Não só esses, tem mais coisas. Eu sei que tu separou um montão de coisa aí. Não, E essa hora voou, cara. A gente já venceu praticamente todo o conteúdo aqui. Uhum. Olha só, por exemplo, essa revista aqui é do Super-Homem, mas quem é que tá na capa? Ó, Canário Negro, né? Então, quer Canário dizer, Negro. mais mix que isso, impossível. Então, é mais ou menos isso aí, né, Turco? Pedir pro pessoal que depois vai assistir, né? Vai estar lá no canal, o vídeo vai ficar lá, vai estar exposto, o pessoal vai assistir. O pessoal que quiser e puder assistir até o final, e quiser daí se manifestar nos comentários, colocar lá, ó, eu quero saber mais de tal material, eu quero saber mais da época da Ebal, da época da Block, eu quero saber o que acontecia, por que a DC não estava na Block? Vocês só mostraram a Marvel, vocês são Marvetes, não mostraram a DC na Block, por que isso? Né? Tem isso aí, daí a gente explica depois. Por que estão mostrando esse negócio aí, branco aí? O que é isso aí? Em branco, por que isso aí? Porque é um mix em branco, ora. É um mix em branco, é um mix para desenhar. O cara comprava cartolina e aí ele podia fazer o desenho que ele quisesse aqui. Mix de qualquer coisa. Não, mas não é isso. Explica aí, não é isso, não. Isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui foi uma tentativa. Isso aqui foi uma tentativa da Rio Gráfica, ali em meados dos anos 70, tá, de voltar com as revistas em formato tabloide, em formato dos suplementos. Tá? Isso aqui se chamou Gibi Semanal. Foi uma coleção de 40 números com dezenas de personagens das tiras, tá? Das tiras de jornais, né? Isso. Aqui tinha Tarzan, tinha Príncipe Valente, tinha de tudo. E foi uma tentativa, como eu te disse, foi uma tentativa da Globo de publicar um material em formato gigante, tá? Papel jornal, era papel jornal, preto e branco. As primeiras páginas eram coloridas, como no jornal. Seria como se fossem os dominicais, né? Exatamente. As primeiras páginas coloridas, o resto preto e branco. Só que não deu certo, infelizmente, e não era caro, Turco, não era tão caro. Só que ele não deu certo por N motivos, tá? Mas para mim os principais eram que o formato, por mais que fosse bonito de tu ter ele, não era prático. Não era prático. Não era prático, né? Não era prático. Não era prático. Eu lembro dessa publicação, Jesus, lá na loja mesmo. E ela era ruim porque tu pegava, ela se dobrava, né? Ela molenga. Daí acabava amassando ali, dando uma trincadinha ali na lombada, né? Sim, só que tanto que eu acabei guardando elas de 10 em 10, fiz uma pastinha ali, uma caixinha, né, com aquele papel, porque é muito legal, cara. Tem Recruta Zero, tem... Isso aí é um mix mesmo, né? Se tu for pensar, que aí não tem nada a ver com nada a ver, né? Não, nada a ver. Porque são tiras, o que tem em comum é que elas eram tiras. Mas quanto às aventuras, aos personagens, à história, o Spirit com o Recruta Zero, com o Brucutu, com, sei lá, com o Tarzan, né? Com Tarzan, tem uma miscelânea ali. Né? Com o Príncipe Valente. Isso é mix mesmo, né? Frank e Ernest. Como o pessoal gosta de falar, é raiz. Os Panteras. Os Panteras!
Quem é que já ouviu Hã? falar nos Panteras aí? A maioria do Muitos vão pessoal não confundir sabe. com as Panteras, mas não, é os Panteras. Né? Os Aristocratas, ó, que Os também era um outro. Aristocratas era um que eu ia te falar aquela hora que eu lembrei. Os Lembrou? Aristocratas, cara. Lembrei, Tem um... Aristocratas. Cara, e tinha muita coisa, velho. Tinha muita coisa. O, o, o Guilherme também, que estava nos acompanhando aí, ele lembrou da Marvel Action, que é uma coisa mais recente, né? Marvel Action já Panini ali. E o Ernesto lembrou de uma pergunta bem interessante, já que nós estamos falando de mix, a gente não falou da Bonelli. Teve mix da Bonelli? Teve, seu Jesus. Claro que teve. Que não teve, não. Não, teve uma revista, Fumete, ou Fumete. Não, na verdade teve duas, Turco. Na verdade teve duas. Mas o que eu ia falar contigo, se surgisse a oportunidade, e ainda bem que o Ernesto fez essa pergunta, porque a Bonelli é um caso à parte total, né? A Bonelli, ela com o Tex, que não é uma revista mix, é talvez, acho que não me engano se eu disser que é a publicação mais longeva das bancas até hoje. O Tex está desde 1971 sendo publicado ininterruptamente. E é uma revista se a gente contar, de um personagem só. contando quadrinhos, tu diz, né? Ele é capaz de superar até algumas publicações, é capaz de superar publicações também em revistas, que eu sei que até hoje é publicada, até estava vendo que é uma das mais longevas, é a Placar, né? É uma das mais que mais duram, ainda é publicada, Então tá aí o Tex. A Placar nasce um ano antes que o Tex, a Placar nasce em 1970. Por isso que eu já pensei na hora, lembrei da Placar, porque eu estava vendo sobre isso essa semana, sobre a Placar, e agora tu falou em 71 do Tex, eu digo, olha, vai bater pau a pau. Será que tem alguma outra coisa? Acho que não. Que eu lembre, não. Mas, daí só jornais mesmo, né? Sim, como é interessante, então, ó, o Tex e os personagens Bonelli, no geral, eles não fazem parte de publicações mix no Brasil. Com duas exceções, duas honrosas exceções. A revista Fumete, como tu mencionou, que foi uma revista experimental nos anos 90, lançada pela editora Globo, tá? E formato grande, formato Espada Selvagem de Conan. Magazine, né? Formato magazine a cores, que trazia um mix de personagens Bonelli. Trazia Tex, Dylan Dog, Mr. No, Martin Mystery, se eu não me equivoco. E só não trazia o Zagor, se eu não me equivoco. Não tinha uma história do Zagor ali. Tá? E depois, a editora Mitos, já agora nos anos 2000, não me lembro se foi antes da primeira virada da década. Uma revista chamada... Tava sem som. Tô sem som? Tava sem som. Oi. E agora? Voltou. Tá tranquilo. A Mix lança uma revista chamada Tex e os Aventureiros. Isso. Que dura 6 números. E ali ela vai trazer sempre uma história longa e várias histórias curtas dos personagens Bonelli. Mas também não teve grande sorte, né? Durou só 6 números. Infelizmente. Eu lembrei de essa sim, publicação especial, né? Que é aquele especial Bonelli, né? Especial Galep ou Bonelli? Agora me fugiu, não. Especial Bonelli. Teve o especial Sérgio Bonelli, que foi uma homenagem ao Sérgio Bonelli quando ele faleceu. Isso, esse aí. Aí é publicado uma história do Zagor, uma história do Mr. No. Isso. E a história do Tex. E a história do Tex. Que é o El Muerto, né? O El Muerto, Mas fora essas aí, não teve outras. Eu lembro que tinha numa determinada edição, no Ken Parker, né?
no Ken Parker? Tu vai me ajudando aí, porque eu não sou um especialista Bonelli, mas eu tenho lembranças, né? E essas lembranças, às vezes, elas estão meio conturbadas. Então, no Ken Parker aparece outro tipo de história também ali, né? É No Ken publicado Parker nos primeiros números do Ken Parker, vai aparecer o Chat, se eu não me equivoco. O Chat. E isso vai ser vão ser 5 ou 6 números do Ken Parker, onde eles pegam e serializam a primeira história do Chat, que depois vai ser lançada completa pela VET. Lembrando que o Chat é um quadrinho nacional, né? Um personagem criado pela VET. Aproveitando. E que deu certo, né? Deu certo. Isso aí, vamos guardar essa história do Chat para a gente falar em um outro momento, o Chat do Chacal. Que são quadrinhos que deram certo, né? Faroeste que deram muito certo. Sim. Foram séries que alcançaram relativo sucesso, duraram quase 30 números, né? Cada uma delas. Na época de ouro da editora VET, onde os Faroeste vendiam como água. Teve aquele Bem-vindo a Springfield, pode ser? Welcome to Springville, sim. Mas aí já é dentro de uma coleção. E saiu aonde? Aí foi bom tu ter falado nisso. Por quê? Não. Numa coleção chamada Histórias do Faroeste. Histórias do Faroeste. Não foi no Ken Parker. E essas Histórias do Faroeste, ela publicava aventuras produzidas na Argentina. Interessantíssimo. E aqui no Brasil também. Esse Bem-vindo a Springfield, talvez tenha confundido por causa que é do mesmo autor, né? Sim, esse é da Itália, esse é do Bonelli. Esse é do Milazzo, né? Do Milazzo e do Berardi. Do Berardi, por isso que eu vou ter ele junto com o Ken Parker ali, porque ficaria um mix legal. Mas não, eles colocaram lá na Histórias do Oeste. Fez bem porque História do Faroeste. Tu faz a gente se lembrar que houveram, então, realmente algumas publicações que trouxeram algum tipo de mix por pouco tempo, né? Com poucos títulos. Mas houve sim Histórias do Faroeste, por exemplo, foi um mix de Histórias do Faroeste que a VET publicou. Foram 22 edições, né? Não, foram mais. Mais? Se eu não me equivoco, foram 28 edições. 28? Tenho quase certeza que foram 28. Dá pra dar uma pesquisada aí, mas eu acho que foi isso, mais ou menos. Beleza, Jesus. Eu acho que a gente pode encerrar. Já falamos bastante, tem bastante coisa ainda que a gente poderia ficar mais uma hora falando aqui. 1 hora e 17 minutos, isso aí. Falando sobre mix, falando sobre quadrinhos, falando um pouco sobre cada editora. Não falamos sobre a DC na Block, o pessoal tá nervoso, tá? Mas 1 hora a gente fala sobre isso. Não, vamos falando sério agora pro pessoal que a gente não vai falar sobre a DC na Block. Tá? Infelizmente. Até legal falar sobre isso. As pessoas realmente elas desconhecem, para nós uma coisa que é tão normal, mas a DC ela tinha exclusividade com a Ebal. Tá? A editora Ebal publicou a DC desde o final dos anos 30, início dos anos 40, né? Desde que surgiu o Super-Homem e Batman nos Estados Unidos, logo em seguida a Ebal, ainda não com esse nome, mas ela publica as histórias aqui no Brasil do Batman e de Superman. Dividiu também com a RGE, com a Rio Gráfica, a publicação desses dois personagens durante um determinado momento, até que, se eu não me equivoco, no final dos anos 50, ela pega a exclusividade de publicar eles aqui no Brasil. E ela vai com a DC, a Ebal vai com a DC até 1981, 1983, tá? Que é quando a Abril pega. A Ebal abandona todos os seus títulos da DC e não renova o contrato, né?
Ela já estava entrando numa... Por esse motivo, a gente não tem DC nem na Block, nem na RGE, né? Exatamente por isso, que às vezes o pessoal, realmente, como falou, o pessoal desconhece, a gente tá brincando aqui, o pessoal vai achar que de repente é verdade que tem, que a gente vai falar por que foi discriminada. Não, não houve isso aí. Ela deu o salto da Ebal para Abril e ponto final, né? Depois temos algumas outras coisas, depois a gente volta a falar sobre isso. Mas, no geral, é isso, né, Jesus? Sim, sim. Bueno, deixar um abraço aí para o pessoal que acompanhou o Interiorzano, estava até agora aí, o Guilherme e o Ernesto também dando essa força. Um abraço para eles e abraço para todos que acompanharam a live. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreve no canal e todo blá 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 que a gente fala sempre. Tá bom? E um abraço, Jesus. Muito obrigado por participar e a gente vai fazer outras vezes. E é legal que o pessoal participe, Turco, e faça as perguntas, porque aí a gente também tem muita coisa que a gente poderia ter falado, né? E a gente acaba esquecendo. Sei lá, vamos tentar fazer, de repente, alguma outra sobre outros títulos mix. O Ernesto falou muito bem, Superaventuras Marvel, dentro das revistinhas em formatinho, para mim talvez seja realmente a melhor, né? Melhor mix, né? Não falamos sobre DC 2000, nem sobre... Pô, DC 2000 tem tanta coisa para falar ali, hein? Super Amigos, né? Super Amigos, Heróis em Ação, Super-Homem. Super-Homem tem tanta coisa bacana que também saiu ali. Desde a Legião até outras histórias, né? Tu falou da Ametista, né? E no fim a gente não seguiu. A Ametista, ela surge nas páginas do Super-Homem e a história daquele momento da Ametista ali é concluído na edição número 2 de Super Powers, tá? Só que a Ametista, ela vai aparecer novamente em histórias que não saíram aqui no Brasil, tá? Ela vai ter uma ligação muito forte com a Legião dos Super-Heróis. Isso aí só vai ser mostrado muito tempo depois, né? E é bem bacana, cara. Eu não vou falar agora porque talvez a gente faça um especial também. Acho que a gente tem que falar. Acho que é uma obrigação da gente falar sobre Legião dos Super-Heróis. É uma obrigação da gente falar um pouco mais sobre DC, porque senão a gente fica taxado como Marvete. E é uma obrigação da gente também falar sobre esses títulos da Abril, quando iniciaram ali, quando sai a transição de Ebal para Abril. É muito mais fácil, né, Jesus, falar da DC. Não que seja mais fácil falar de DC no geral, mas falar sobre a DC transição, DC saindo de Ebal para Abril, do que falar da Marvel saindo passando por Ebal, passando por outra Block, passando por outra editora que é a RGE, se distribuindo, se fragmentando, né? Sim. E tu tem razão, porque realmente a Ebal concentrou os títulos da DC, ela publicou no formato, entre aspas, americano, né, que é esse formato aqui, durante várias décadas, até meados dos anos 70. Aí, a partir de 75, ela se rende ao formatinho, por conta da crise do papel, foi um dos fatores, tá? A crise do papel, que foi um momento mundial, ela começa a publicar em formatinho. Só que a Ebal, ela não se modelizou, né, Turco? Ela teve vários problemas e acabou falindo. E aí não renovou o contrato da DC. A DC vai para Abril, que já tinha a Marvel. Tá? E ali a gente pode falar sobre o surgimento de Super-Homem, Batman e Heróis em Ação, que são os três quase um reinado. Chega a ser, na verdade. A Abril reina absoluta com os super-heróis durante 20 anos ali, tranquilamente, né? Exatamente. Ela começa em 79, né? E ainda tem... Em 79 ela tem a concorrência da RGE, que a RGE tinha o contrato da Marvel. Quando a Ebal não fica com a Marvel vai para a Block, tá? Aí a Block pega todos os títulos da Marvel com a promessa de publicá-los em coleções próprias. Ela realmente faz isso. Só que ela faz de uma maneira que para muitos é bem sem vergonha.
sem vergonhinha. Era um formato bacana por um preço legal, com uma patota de super-heróis, mas com umas cores, meu amigo. Era cruel, né? A gente vai falar sobre isso, mais um tema. Tu vê como a gente vai conversando e vai surgindo coisas, né? Falar sobre essa passagem do bastão para a editora Abril, o reinado da Abril, né? Que é muito longo, e tantas outras coisas, tantas outras histórias aí que a gente presenciou na Zona Franca Comics, que está sempre aqui com a gente, e o Jesus Ferreira. Certo, Jesus? Isso aí. Então vamos encerrando por aqui, senão nós vamos a 2 horas de live, daí não dá certo. Aí não dá. Valeu. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Forte abraço, Jesus. Foi.